dia para você, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. 5h28. Cedo encontramos-nos e elevamos nossa prece a Deus, esse Deus de bondade. É um Deus de misericórdia. Iniciamos o dia nesse encontro pessoal com Jesus. Não há algo mais sublime, meu irmão, minha irmã. É a Santa Missa, esse encontro pessoal com Jesus. É assim que iniciamos o dia, voltados para Ele, e Ele derramando bênçãos e graças na sua vida, na vida de sua família. Hoje rezamos de modo particular por todos os jovens. Sim, quarta-feira rezamos pelos jovens, para que eles tenham como referencial da sua vida Jesus, o Evangelho, a misericórdia e o amor. Sim, como isso é importante, isto vai sendo cultivado pouco a pouco na sua vida, como também o contrário. Por isso é que pedimos por eles, não só adquirem esse referencial na família, de modo particular, especialmente, mas no ambiente em que vivem. E esse ambiente é que, de certa maneira, o conduz a estar voltado totalmente para Deus e tendo Deus, o Senhor Jesus, como sentido da vida, de fato, ou por outros caminhos. Por isso, iniciamos esta Santa Missa, nesse encontro com o Senhor, pedindo que seja Ele o nosso referencial, seja Ele o sentido profundo de nossa vida. Pergunto a você, queremos chegar à união espiritual, mística com Jesus? Para chegarmos, diziam os grandes místicos da antiguidade, os primeiros cristãos, São Gregório de Nissa, Santo Irineu, que diziam que nós chegamos aí, e no início ao batismo é a crisma, mas chegamos a esta comunhão espiritual, o ponto alto, o lugar culminante, o cume desta união mística, espiritual com Jesus, é a Eucaristia, meu irmão, minha irmã. É a Eucaristia, dizia São Gregório de Nissa. Ela é a chama do fogo que Jesus veio trazer à terra. Vim trazer a fogo. É isso que diz Jesus no Evangelho para a terra. E este fogo, a chama deste fogo, é a Eucaristia, que purifica, que santifica, que nos eleva e que transmite a cada um de nós o fogo do amor divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu e nós nos colocamos no coração misericordioso do Senhor. Ele é bondade. Jesus, na Eucaristia, presença permanente de Jesus ressuscitado entre nós. Não se esqueça, chegando a uma igreja, indo a uma capela, lá está o Santíssimo, primeira coisa, saudá-lo. Eu já estive aqui às 4h pouco, cumprimentando, saudando e fazendo a minha breve adoração a Jesus. E nós então dizemos, guarde sempre isto, é o que pedia quem?
São Francisco de Assis, que vendo uma igreja ainda que distante, ajoelhava-se, prostrava-se no pó da estrada e dizia: nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que estão pelo mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Meu Senhor e meu Deus e meu tudo. Este ato tão simples, mas já abre o nosso coração para o Senhor, e Ele vem a nós, Ele vai ao seu coração, e vamos fazer nesta Eucaristia, essa caminhada, vamos chegar cada vez mais a esta união espiritual, mística com Jesus, dizendo, reconhecendo nossos pecados, dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. É o Senhor Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nesta oração, colocamos você, meu irmão, minha irmã, sua família, suas intenções e as intenções que chegaram a nós. Programa Conta Comigo, da Alcides, Rede Vida. Colocamos essas intenções no altar do Senhor, rezando por todos, dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E vamos à leitura do dia de hoje, leitura da profecia de Jonas. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. Jonas alegrou-se grandemente por causa da era, mas ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: achas que tem boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: tu sofres por causa dessa planta que não te custou trabalho, não fizestes crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar essa grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Palavra da salvação. Vemos assim que, nessa leitura, quão efêmera de fato é a nossa vida. Um dia alegra-se, rejubila-se, e no dia seguinte, lá está Jonas, lamentando e até mesmo desejando a própria morte.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Portanto, Jesus ensina os apóstolos a orar. Muito importante. A oração é como nós batendo no coração misericordioso do nosso Deus, que é todo bondade, e Ele então acolhe, e Ele nos acolhe, e derrama sobre nós a sua luz, e nós nele participamos, como dizem esses grandes místicos. A nossa natureza humana participa da natureza divina, que é Jesus, que é a Eucaristia. Não esqueça, Eucaristia é Jesus, natureza divina. E nela participamos do quê? Da ressurreição. Sim, a força da ressurreição de Jesus. E aí, essa força se manifesta em nós e nos conduz à verdadeira paz, serenidade, vida nova e nos comunica desde já vida eterna. Não esqueça. Essa é a nossa vida. Agradecemos ao Senhor, abramos o nosso coração. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. É a força da presença da Eucaristia na nossa vida. Que ela sempre esteja presidindo as nossas celebrações. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lava-me, Senhor, dos meus pecados. Purificai-me das minhas faltas. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos, o sacrifício que instituístes e pelos sagrados mistérios que celebramos em vossa honra, dignai-vos completar a santificação daqueles que salvastes. Por Cristo nosso Senhor, somos salvos, recebemos o batismo, queremos caminhar, e aí está a oração. Completar a santificação, crescer nesta vida de comunhão com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação.
na verdade é digno, justo, nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ele, ó, Jesus Cristo, é a vossa palavra, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Sede fizeis. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos desse pão, bebemos desse cálice, proclamamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. A unidade entre todos, a comunhão, Senhor, que ela se estabeleça, o Espírito Santo nos una, queimando os nossos pecados, nossas faltas. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com este vosso indigníssimo servo, Dom José e demais bispos do mundo inteiro,
presbíteros, rezamos pelos padres da Diocese de Santo Amaro, todos os padres do mundo, os diáconos, e colocamos no altar do Senhor você, meu irmão, minha irmã, sua família, suas intenções, coloque-as no altar, junto a Jesus. É Ele presente entre nós. Pedimos e apresentamos também todos os pedidos que chegaram a nós. Programa Conta Comigo, da Alcides, rezamos por ele, pela Mariana, pelo Dr. Francisco Tirola, doutora Silvia, seus filhos, o aniversariante Mateus, rezamos por eles, rezamos por todos. Rezamos por Dom Pedro Fedaldo, que me ordenou sacerdote, Academia Paulista de Letras, Dr. Antônio Penteado Mendonça. Rezamos por ele, pela sua esposa Zequinha, por João Monteiro de Barros Filho, pela Ordem Terceira Franciscana de Santa Amaro, os frades, Frei Estevão, Frei Laertes, Ordem Terceira Franciscana, por João Monteiro de Barros Filho, casal, Dona Teresa, pela sua saúde, Dom Dino Samádia, por Dona Nair Ferraz, sua saúde, por seu filho e família, por João Grandino Rodas, Dona Inês lá de Manduri, relíquia de Santo Antônio, filho, que nos obteve, Reginaldo, Padre Reginaldo, por Maria das Graças e família, Mônica Freire Martins, Luciana, Maria Dionísia Soares, Rita de Lima da Silva, Sandra Barbosa da Luz, José Vicente Pereira da Silva, Lucas da Silva Batista. Colocamos no altar do Senhor. Todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os que partiram desta vida. Rezamos pelos falecidos, permanecem em nós. Se o nosso amor foi em Deus, então estaremos sempre unidos entre nós. E eles lá na eternidade, intercedendo por nós. Rezamos por eles, eles intercedem por nós. Veja, essa comunhão entre nós, santos, aqui e lá na eternidade. Por isso rezamos por aqueles que estão ligados a mim. Você reza pelos que estão também ligados a você e falecidos, suas intenções, seus familiares, todos eles. E nós pedimos por Dom Cláudio Rumes, Frei Carmelo Súria, Frei Antônio Moza, Paulo Bonfim, Dr. Mauro Arce, Antônio Roberto Rossi, Dona Noêmia Vieira, Dona Josefina Grandino Rodas. O filho nos obteve a relíquia de São Francisco, Maria Inês Teresa Cunietti, falecida lá na Argentina. Rezamos por ela. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém. E unidos a Jesus, e nele, em Jesus, unidos a todos, rezando por todos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão sobre o nosso coração e peçamos esta paz. Sermos interiormente livres e serenos. Entre nós e Jesus não coloquemos ídolos, não, sejamos interiormente livres. E aí, diante da Eucaristia, resplandece essa luz do Senhor que nos envolve no seu amor, na serenidade. Da sua vida eterna. É o que pedimos para nós, para todos. Reque comício corpus e sangue Domini nostri Jesus. Custódia nossa em vida. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber, não se tornem causa de juízo e de condenação, mas por vossa bondade, sejam proteção e remédio para a nossa vida. É Jesus, o Filho do Altíssimo, presente entre nós. Você que está participando, receba espiritualmente Jesus no seu coração, na sua vida, presente na sua família. Senhor Jesus, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. É Jesus, nossa natureza humana se une à natureza divina e se manifesta em nós
ressurreição de Jesus. Vida, vida nova, vida em Deus. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Meu Senhor e meu Deus e meu tudo, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Meu Deus, meu Senhor, meu tudo. Comunhão com o Senhor. Pedimos a intercessão da Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, que ela interceda por você, meu irmão, por você, minha irmã, por sua família, por todas as crianças, sim, Mãe, e todos os jovens hoje estamos pedindo, de modo particular, que tenha essa referência essencial, que é Jesus. Vós tivestes, Maria Santíssima, cheia de graça, comunhão com Deus, não há resquício de pecado, de fechamento interior, não, no coração jamais, jamais. Por isso o anjo diz, ave cheia de graça, que ela interceda por nós. Também nós participemos dessa vida de comunhão com Deus, todos, e pedimos pelos jovens, o referencial da vida deles seja Jesus, o Evangelho, a misericórdia. É isso que pedimos para todos. Você também, para a sua família. Senhor, oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que inebriados, saciados pelo sacramento que recebemos, sejamos transformados naquele que comungamos. Por Cristo nosso Senhor, pela Eucaristia, cheguemos assim a esta união mística, espiritual, essa comunhão com Deus, com Jesus, identificando-nos mais e mais a Ele. Não se esqueça daquela frase celebérrima de São Gregório, mas de tantos padres, desses primeiros cristãos. É uma literatura esplêndida, onde nós cada vez mais nos sentimos neste horizonte de Deus. Dizia São Gregório de Nissa, mas também Santo Irineu e tantos outros. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, minúsculo, se tornasse, isto é, estivesse sempre mais em comunhão, em união, essa união mística com Jesus. É isto, é pela comunhão que chegamos aí. E vamos viver isto profundamente, interiormente, no nosso coração, agradecendo ao Senhor. Estamos sempre meditando a Eucaristia. Daqui a pouco vamos avante na nossa reflexão durante a oração da manhã. E pedimos a bênção de São Francisco de Assis,
para os medicamentos. Primeiro, para os medicamentos. Unimos nossas preces a todos os que sofrem e na intercessão de São Francisco de Assis, de Santo Antônio e de São Padre Pio e de São Frei Galvão. Estamos chegando à festa de São Frei Galvão. Pedimos, suplicamos, abençoai esses medicamentos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E a bênção final dessa celebração, bênção que São Francisco costumava dar. Portanto, a bênção de Deus na intercessão de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por todos nós, por todos que nos acompanham, e hoje pedimos particularmente pelos jovens, referencial da vida deles seja a paz, o amor, seja a Eucaristia, ou seja, a presença viva de Jesus entre nós. Esta é a referência a Jesus, esta é a referência que devemos ter nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas decisões, em tudo. O ponto referencial é Jesus. São Francisco, rogai por nós. Por vezes estão tanto longe ainda desse referencial vigoroso, mas pedimos também por todos os jovens que assim tenham eles. Mãe Maria, minha mãe, Mãe Nossa Senhora Aparecida, rogai por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, intercedendo por você, por sua família, preparamos-nos assim para a festa 12 e rezamos também por todas as crianças. E vamos nos preparar agora para a oração da manhã. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. É Jesus presente entre nós na Eucaristia. Não esqueça a grandeza, a beleza da Eucaristia, ponto alto, cume dessa nossa união mística espiritual com Jesus. Isto nos transforma, é vida nova, é vida da paz, da serenidade, é a vida da comunhão, é a vida
participada desde já, eterna. Por isso, rezamos por todos os caminhoneiros que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, as bancárias domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para a escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros. Rezamos por vocês, professores, advogados, médicos, padres, seminaristas, que Deus os abençoe. E nós nos dirigimos à mãe, esta mãe que ora por nós, Nossa Senhora de Fátima, prega per nós. Ela reza por nós, intercede por nós, por você, por sua família. Aos teus pés nos colocamos, mãe, para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, mãe, todos os que sofrem, os que passam, mãe Aparecida, e no Brasil quantos e quantos passam por dificuldades econômicas, mas também dificuldades de relacionamento na vida social. Não há unidade, é o que pedimos, comunhão. E aqueles também que têm seus problemas e dificuldades de relacionamento na própria família, mãe. Sentem em seus corações angústia, decepção. Quanta decepção nós sentimos na nossa vida. Quantas e quantas vidas passam, ou menos quantos e quantos momentos passamos, e cada vez mais nossa vida mergulhada no amor do Senhor. Não esqueça a leitura do dia de hoje. Jonas, como efêmera vida, um dia, e aquela era que sombreava, que lhe dava um certo conforto, morreu. Um dia, para mostrar, Deus mostrava assim quão efêmera, quão passageira são as realidades desta vida. E por isso nosso coração deve estar onde? No Senhor, no Senhor. E pedimos à mãe, mãe querida, rogai por nós, por todos nós. Tu que trazes, mãe, Santa Maria degli Angeli, Santa Maria dos Anjos, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, intercede por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, meu irmão, minha irmã, por sua família. Você reza por mim, por minha família, e nós unidos dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, por você, por sua família, por todos os jovens. É o que pedimos, mãe, que eles tenham como referência essencial na vida deles o que vós sempre tivestes: Jesus, o Evangelho. Jamais, jamais, jamais coloquem ídolos entre eles e Jesus. São João Crisóstomo falava do ídolo da ganância, que cega, meu irmão, cega a pessoa. E quantas outras realidades cegam, não veem. Ainda ontem estávamos meditando sobre isso, por causa de certas realidades da vida de hoje, e as pessoas que não veem estão cegas. Sei lá, laços talvez de amor, de carinho, sei lá eu o quê, ou talvez, se for da família, sem dúvida é grande, e estarão
não fazendo uma barreira, mas estarão nos introduzindo sempre mais no coração amoroso de Jesus. Por isso, São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, eles lá estavam, juntos, São Francisco e Santo Antônio, juntos, na pequena igreja da Porciúncula, contemplando a cruz de Jesus. E Santo Antônio e São Francisco diziam: grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E eles terminavam a oração colocando-se no coração misericordioso de Jesus, também nós, como eles, dizendo: meu Senhor e meu Deus e meu tudo, tudo para eles é Jesus, é Jesus. E nós, será que tudo para nós é Jesus? Pense, reflita. Por isso que todos os dias, 4 e pouco, quando eu entro nessa capela e faço adoração a Jesus, eu peço realmente que eu seja interiormente livre. Não coloque jamais ídolos entre nós. Não, jamais. Mas, e sereno na minha alma, nessa participação da vida de Deus, a Eucaristia é de fato isso. Não se esqueça jamais desta vida de comunhão com Jesus, união espiritual, união mística, ponto alto, cume, é a Eucaristia. A Eucaristia é essa chama do fogo divino que Jesus trouxe a essa terra e que, presente em nós, nos purifica, nos santifica, nos renova. Por isso dizemos e rezamos unidos, na intercessão de Santo Antônio, de São Francisco, de São Padre Pio, de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Fátima está ali, né? É a mesma mãe, é sempre a mesma, não é verdade? Então rezamos e pedimos pelos enfermos e doentes, enfermos, que eles intercedam por nós. Assim, livres, estejamos no coração por todos aqueles enfermos, isto é, inseguros, deprimidos, estressados, angustiados, ansiosos em excesso, isto é, enfermos. E pelos doentes, as doenças várias, rezamos por eles e dizemos que eles intercedam por nós, para que Jesus, nosso Salvador, permaneça com a sua força presente junto de nós, na saúde, Senhor Jesus, na enfermidade e na doença, sempre unidos a Jesus, ao Senhor. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, Nossa Senhora Aparecida, olhai nosso corpo cansado pelo peso das enfermidades e da doença e concedei-nos a força necessária para suportar os incômodos e as dores da vida. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, Nossa Senhora Aparecida, nós agradecemos a vossa intercessão. Convosco louvo e suplico que o Cordeiro de Deus, sem mácula
imolado no altar do Calvário. Quem é? É Jesus, é o Senhor. Que Ele, Senhor Jesus, tenha misericórdia, tenha piedade de você, meu irmão, minha irmã, de sua família. Que Ele tenha piedade, misericórdia de mim, de minha família e de todos os que sofrem. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, Nossa Senhora Aparecida, livrai-nos de todas as enfermidades e doenças. Dai-nos a graça de trazer na alma as 5 chagas de Cristo, ou seja, trazer na alma essa caridade de Jesus, que possamos participar dela. Santo Agostinho dizia: as chagas de Cristo significam a caridade de Jesus. E é isto que nós pedimos, que eu peço todos os dias. Também você peça que essas chagas, ou seja, essa caridade, seja participada por você e você possa sentir o amor sem limites que abrasou o coração de Jesus e o levou a suportar a dolorosa paixão por nós, pecadores. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, Nossa Senhora Aparecida, estendei vossas mãos abençoadas sobre todos nós, sobre você, sua família, Mãe Aparecida, que ela interceda por nós. É a mãe querida, intercedendo por seus filhos, por todas as crianças, por todos os jovens. É isso que nós pedimos no dia de hoje, para que, libertados de todas as enfermidades, doenças, de todos os males, dessa cegueira muitas vezes espiritual, e como estão cegos, espiritualmente cegos, presos a esta ou aquela outra realidade, não é isto? E os jovens, por isso pedimos fervorosamente por eles, para que eles tenham esse referencial nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus atos, nas suas decisões. Tenho como referencial quem? Jesus, o Evangelho. E nunca coloquem ídolos entre eles e Jesus. E o ídolo pior, dizia São João Crisóstomo, é a ganância, é o desejo desmedido de glórias humanas, de honrarias e assim por diante. Por isso, vamos colocar e abrir o nosso coração para Jesus. E não esqueçamos que essa segunda parte da nossa reflexão sobre a Eucaristia, queremos chegar a esta união mística, espiritual com Jesus. Pela Eucaristia é o caminho, é a plenitude desta comunhão aqui neste mundo. E você sabe que a nossa vida de comunhão tem como base o quê? O fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem jamais, nem mesmo o pecado, veja bem o que eles dizem, esses primeiros cristãos, Santo Gregório de Nissa, Santo Irineu e tantos outros. Esta imagem é indelével, não se apaga. Por isso, o respeito que devemos ter para com todos, mesmo aqueles que vemos pecadores. Sim, porque o pecado não destrói, não corrompe esta imagem, mas prejudica a semelhança com Deus. Portanto, nós podemos sim perder, ou seja, atinge a possibilidade de estarmos
nos assemelhando sempre mais a Jesus, criados à imagem e semelhança, imagem presente, sempre nós, e a semelhança é um processo. Estamos em cada dia, em cada instante, em nossa vida, nas nossas decisões, nos nossos atos, nossos pensamentos, estamos cada vez mais nos assemelhando ou não a Jesus. E isto, o auge, ponto mais elevado desta comunhão e assemelhação a Jesus é a Eucaristia. Receba, medite, reflita no silêncio, que Ele, a Eucaristia, esteja no centro da nossa vida, da sua paróquia. Não a coloque jamais num canto, não despreze, ela é o sentido verdadeiro, pleno de nossa vida. Vamos pedir, fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. E nossa vida cristã consiste, de Santo Irineu, consiste em nos assemelharmos sempre mais a Cristo. Fomos criados, ele diz, fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, diz ele. Santo Irineu, guarde bem isso. Portanto, é a imagem de Cristo que está presente em você, meu irmão. E você é convocado a se assemelhar cada vez mais a Jesus. E a plenitude dessa caminhada, o ponto alto, aquela força interior, é a Eucaristia. A natureza humana nossa se une à natureza divina, a Eucaristia. E aí manifesta-se em nós o quê? O poder da ressurreição de Jesus, vida e nova vida, que nos impele, que nos conduz. É isto, é esta a nossa vida espiritual, mística, e durante toda essa semana nós vamos meditar cada vez mais sobre essa realidade da Eucaristia, para que compreendamos nossa fé, compreendamos isso que nos diz, são os primeiros cristãos, São Gregório de Nissa, quarto século, Santo Irineu, terceiro século, segundo, podemos dizer que lá no final do segundo, morreu no ano 202, né? Portanto, início do terceiro século. Vamos pedir a eles que eles intercedam por nós, por você e por sua família. E a bênção de Santo Antônio, afastem-se todos os males. O Senhor, afastem-se de vós todos os inimigos da salvação. Quem venceu foi o leão da tribo de Judá. Quem venceu foi Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí ele traçava a cruz. Eis a cruz do Senhor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E trace na sua testa. E ontem, nesse domingo, quantos e quantos vieram pedir-me esta bênção. Que alegria que eu tenho de poder abençoar, traçando essa cruz na testa. É um sinal divino, sinal da palavra de Deus no seu coração, conduzindo você ao amor misericordioso de Jesus. É o significado desta cruz, dizia Santo Antônio, São Padre Pio. Afastem-se todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, rogai, rogai por nós. E amanhã estaremos celebrando, pedindo pela família, aqui às 5:30 da manhã, sem dúvida nenhuma, logo após a oração da manhã, e às 9 horas da manhã, quinta-feira, veja que beleza, estaremos lá na Rede Vida, na capela Nossa Senhora de Fátima, rezando pelas famílias, por sua família, por todas as famílias, junto com Dalcides,
Ele lá no seu programa, rezamos por ele, pela Mariana, por todos, por todos. Guarde bem, hoje, 11h30, a bênção que eu dou agora cada dia, dos pãezinhos e dos alimentos que vamos receber, é quase a hora do almoço. E amanhã, rezemos pela família, pela nossa família, a sua família, por todas as famílias, e como isso é necessário, meu irmão, mais do que necessário. A sua prece é valiosa, é como você batendo constantemente no coração misericordioso de Jesus, e Ele é bondade, e Ele acolhe, e Ele corresponde. Paz e bem, paz e bem. O que aconteceu aqui? Je ne sais pas.